E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa das coleções de textos mais influentes do mundo, o Novo Testamento. Agora imagina uma biblioteca com 27 livros diferentes, cada um com sua própria voz, seu próprio propósito. Como é que a gente faz para entender uma coisa tão complexa assim? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Com tantos documentos diferentes, por onde é que se começa? A quantidade de informação pode parecer um verdadeiro labirinto, mas olha, existe sim um mapa para encontrar um pouco de clareza. E a solução que a gente vai usar como guia é um formato como este aqui, do Bíblia Resumida. Percebe como cada livro é organizado numa estrutura super clara de 6 partes? Isso basicamente transforma um texto que poderia ser denso num mapa visual. Fica bem mais fácil de acessar o conteúdo. Ok, então vamos lá. Em vez de ler tudo na ordem, vamos explorar essa coleção pelos seus grandes temas, como se a gente estivesse caminhando pelas seções de uma biblioteca. Exato, é isso, uma biblioteca. Cada seção conta uma parte de uma história muito maior. E, como em toda boa história, a gente tem que começar pelo início, a figura central de toda a narrativa. A primeira seção da nossa biblioteca são os Evangelhos. É aqui que a gente encontra a história da vida de Jesus, que é o personagem principal de todo o Novo Testamento. Mas o mais interessante é que não tem só uma biografia. Existem 4 relatos diferentes. 4 perspectivas únicas sobre a mesma vida, cada uma com um foco bem particular. E isso é o que é fascinante. Não temos só uma biografia, mas 4 ângulos diferentes da mesmíssima história. Mateus, por exemplo, oferece a narrativa mais completa. Marcos é pura ação, focado no que Jesus fez. Lucas nos mostra o lado mais compassivo, com uma atenção especial para quem era marginalizado. E aí vem João, que mergulha fundo na teologia, destacando a divindade de Jesus. Juntos, esses 4 retratos criam uma imagem tridimensional, muito mais rica. Certo, mas a história não termina com a vida de Jesus. Fica a pergunta, o que foi que aconteceu depois? Isso nos leva direto para a próxima seção da nossa biblioteca, que conta a história do movimento que surgiu e a orientação que esse pessoal todo precisava para sobreviver. O livro de Atos dos Apóstolos funciona como uma ponte. Ele narra como aquele pequeno grupo de seguidores se expandiu e cresceu por todo o Império Romano. E claro, com essa expansão toda, apareceram novos desafios, novas questões sobre como viver essa nova fé no dia a dia. E é exatamente aí que entram as cartas. Tenta imaginar essas novas comunidades espalhadas por aí, cada uma enfrentando seus próprios problemas. Líderes como o apóstolo Paulo escreviam para elas, oferecendo orientações teológicas e, o que era mais crucial, conselhos práticos para os desafios reais que elas estavam vivendo. Olha, este exemplo de Colossenses mostra perfeitamente a estrutura dessas cartas. Tem um padrão bem claro. Começa com algo positivo, a oração, depois vem a grande ideia teológica, em seguida um alerta sobre o que evitar e, o mais importante, tudo aterriza na prática, com conselhos sobre como viver e se relacionar. É um verdadeiro manual de orientação. Bom, a gente já viu a história fundamental e a orientação para o presente. A última seção da nossa biblioteca olha lá para o futuro. Estamos falando do livro de Apocalipse, uma obra de profecia. Esse livro, do apóstolo João, é diferente de tudo que a gente viu até agora. É um texto denso, cheio de simbolismo, que descreve visões sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo e a vitória final de Deus. Por trás de todas essas imagens fortes, havia uma mensagem de esperança para quem se sentia perseguido. A narrativa vai sendo construída de uma forma muito intensa, começando com uma visão grandiosa da sala do trono celestial de Deus. Em seguida, a tensão aumenta com a abertura de selos, que, dentro da narrativa, desencadeiam uma série de eventos catastróficos. O livro descreve um conflito espiritual gigantesco, uma verdadeira batalha cósmica entre as forças do bem e do mal. E tudo isso culmina aqui, no retorno de Cristo, no julgamento final e no estabelecimento de uma nova criação, onde o mal é finalmente derrotado. Então, depois de passar por todas essas sessões, a história, a orientação e a profecia, qual é o quadro geral? Como é que tudo isso se conecta no final? Então, a jornada completa se revela. Tudo começa com a vida de Jesus nos Evangelhos. Depois, a gente vê a explosão desse movimento em Atos. As cartas servem como um guia para viver no presente. E o Apocalipse aponta para a esperança no futuro. É uma narrativa que cobre passado, presente e futuro. Então, o ponto crucial é este. Embora seja uma biblioteca com muitos livros, escritos por autores diferentes em épocas diferentes, o Novo Testamento busca contar uma única e grande história.
E para fechar, fica uma reflexão. Depois de ver essa estrutura, que vai da biografia à profecia, dos conselhos práticos à visão cósmica, qual dessas seções da biblioteca despertou mais curiosidade para uma exploração mais a fundo?